A Rússia está conseguindo unificar e fortalecer a OTAN novamente? Não dá para esquecer que ela foi declarada como uma organização com morte cerebral em 2019 pelo Macron e o Trump ameaçava sair da organização. Agora, depois do aceite da Turquia, Finlândia e Suécia voltam a ingressar no bloco e está tendo uma união, aumento dos gastos, fortalecimento do poder militar. Será que essa narrativa é real? Brasil e Bolívia, com um gravíssimo conflito geopolítico envolvendo a cessão de recursos naturais e prisões políticas bolivianas e asilo político brasileiro, enquanto a União Europeia anuncia que vai sancionar 6 produtos, 6 commodities, que não cumprirem a legislação de desmatamento zero. Coincidentemente, grande parte dessas commodities afeta também o território brasileiro. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Galera, link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando, ou concurseiro, ou interessado, na descrição é baratinho, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? E se você quiser contribuir sendo membro do canal, sensacional. Se não, só seu like, seu engajamento, seu comentário, já tá mais que ótimo também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Ó, seguinte, o primeiro assunto aqui que a gente tem que comentar, super importante, está relacionado à mudança de postura que a gente teve da Turquia, que no último dia, no dia de ontem, até então, né, antes de ontem, o que estava acontecendo? Desde o início, né, do aceite, da tendência de Suécia e Finlândia a ingressarem no bloco. A Turquia não aceitava, alegando que isso colocava em risco a própria existência da OTAN, porque são mais de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia e um possível ataque teria que fazer com que a Turquia mandasse também tropas para defender a Finlândia ou qualquer região que fosse atacada pelos russos. Mas eles utilizavam também muito a ideia que os terroristas do PKK, segundo a Turquia, terroristas, porque eles querem formar o Kurdistão, que pegaria grande parte do território da Turquia, grande parte deles consegue financiamento, verbas, mobilizações, a organização política por trás é sustentada nos países nórdicos, inclusive Suécia e Finlândia. Bom, na prática, a Turquia falou que não aceitaria se Suécia e Finlândia não aceitassem extraditar esses líderes. Para vocês terem uma noção das conquistas que a Turquia obteve, 33 líderes já foram extraditados hoje, e a tendência é que esse número aumente cada vez mais. Não se sabe exatamente o que mais o Erdogan conseguiu para mudar de opinião e ser favorável à entrada da Finlândia e da Suécia. Mas além da extradição desses considerados terroristas por parte da Turquia, muito possivelmente o fornecimento de armas, e talvez até armas que tinham sido bloqueadas depois que a Rússia comprou o sistema aéreo, aliás, que a Turquia comprou o sistema aéreo russo, podem ser vendidos novamente pelos Estados Unidos, pela Suécia e pela Finlândia. De novo, né? Quando você é requisitado ou pelos dois lados, você pode fazer exigência tanto para a Rússia quanto para os Estados Unidos, tá? Tem essa noção. E olha que interessante isso, né? Convenhamos que, claro, os movimentos neonazistas, né, que existiam ali no leste da Ucrânia, existia uma perseguição, uma russofobia na região de Donbás. Cara, nada disso é mentira, realmente de fato existia, né? Mas me custa muito acreditar que a Rússia de fato fez essa incursão militar, essa invasão à Ucrânia, porque estava muito querendo proteger os russos da região de Donbás. Cara, é óbvio que tem questões geopolíticas, de conexão com o Mar Negro, de domínio territorial, de impedir, por exemplo, que a OTAN se expanda até as fronteiras da Rússia. A Rússia e a Ucrânia, eles fazem fronteira de mais ou menos uns 1.000 quilômetros. E a Ucrânia estava se aproximando do bloco ocidental. Em 2013, quis entrar para a União Europeia, por mais que não era nítido que ia entrar para a OTAN, mas tinha uma aproximação com os países ocidentais. Pois é, se a ideia da Rússia era essa, eu diria para vocês que talvez, nesse ponto de vista, pode não ter dado muito certo, porque a OTAN, ela está se unificando novamente. Cara, de novo, né? Falei para vocês na introdução, vou reforçar aqui agora. O Macron, ele declarou em 2019 que a OTAN era uma organização militar que passava por uma morte cerebral. Por quê? Os países não faziam o financiamento correto, aparentemente está ficando um modelo meio anacrônico de se ver o mundo, porque a OTAN foi criada durante a Guerra Fria para combater o socialismo soviético. Poxa, depois da nova ordem mundial, não existe mais ameaça do socialismo soviético, né? Então, para que se manter a OTAN? Então, faltar o investimento dos países europeus. O Trump, ele ameaçou por inúmeras vezes
tirar os Estados Unidos da OTAN, alegando que somente eles se preocupavam. Então não tinha muito mais sentido dentro daquele contexto, né? A Rússia, então, fazendo essa incursão, ela promoveu uma série de medo, digamos assim, nos países europeus, e isso pode fazer, na verdade já está fazendo, com que a Alemanha aumente seus gastos militares, os países se preocupem mais em pertencer à OTAN, então está tendo uma certa unificação política da Europa e dos Estados Unidos, inclusive militar com a OTAN. É claro, se esse é o ponto benéfico para Estados Unidos e União Europeia, eu diria que o ponto maléfico para esses países é que nem todo mundo concorda muito com essa visão. A Índia está de qual lado? O Brasil, as Américas estão de qual lado? Os BRICS cada vez mais angariando novos parceiros. Então, de novo, a consequência foi o aumento da bipolaridade, uma unificação maior desse bloco Estados Unidos e União Europeia. Isso não quer dizer que é benéfico para eles, porque outros países podem estar indo um pouco mais para o lado BRICS da força. Mas é fato que a OTAN ela se fortaleceu bastante depois do início dos conflitos, e a entrada da Finlândia, que não é 1.000 quilômetros, que era o medo da Rússia, mas sim 1.300 quilômetros, ou seja, aumenta ainda mais a área de fronteira, coloca muito medo e chateação, digamos assim, nos russos. Lembrando que a Rússia ela já prometeu retaliações severas, que, assim, inicialmente vai ser a disposição de mísseis ali, mísseis próximos da região do Báltico, para possivelmente atacar a Finlândia e a Suécia. Mas, assim, outras consequências, a gente ainda tem que esperar para ver quais vão ser as respostas dos russos. Hoje, a gente teve uma briga, novamente pelo Twitter, né? A Jeanine Áñez, o governo brasileiro também, enfim, tá. O que está rolando, né? Pegando o primeiro contexto boliviano, a Bolívia, ela teve o seu 4º mandato consecutivo do Evo Morales, só que o Evo Morales ele só se elegeu porque ele obteve na justiça o direito de concorrer à presidência. Isso foi considerado um golpe. Grande parte da direita, do exército, setores mais conservadores e a oposição ao Evo Morales começou a perseguir, protestos, manifestações e tal. O cara literalmente foi praticamente expulso do país. Inclusive fugiu porque ele e parte da sua família corria risco de vida. É natural que assumisse, ou vice, ou como foi a chapa inteira, né? Então a gente tem alguns papéis ali que seriam antes do Evo Morales, antes da Jeanine Áñez. Mas Jeanine Áñez que acaba assumindo. Faz o discurso, então, acalorado, a direita voltou ao poder, faz o discurso com a Bíblia na mão, enfim, né? Uma série de questões aí. A Jeanine Áñez, ela demora para convocar novas eleições, que era o que seria prometido por ela, alegando, o tempo da pandemia, tal, essas coisas. No final das contas, ela convoca as eleições. O Luiz Arce, ele vai ser eleito, que é o ex-ministro da Economia do Evo Morales. E aí, o que acontece? A Jeanine Áñez, ela foi vista como uma golpista, falando até em genocídio, né, contra ela, tudo tal, enfim. E ela pegou uma prisão de aproximadamente 10 anos. Quem é mais de direita, inclusive o nosso governo, o governo Bolsonaro, alega que a Jeanine Áñez está sofrendo uma perseguição política, que os setores de esquerda estão a perseguindo, tudo tal, que na verdade ela, enfim, é uma presa política na Bolívia. A Jeanine Áñez agradeceu, inclusive, né, o apoio brasileiro no Twitter, e o Brasil ofereceu asilo político para Jeanine Áñez. Ou seja, se você quiser fugir e ficar em território brasileiro, a gente não extradita vocês para a Bolívia. O Ministério das Relações Exteriores da Bolívia criticou muito essa decisão do Brasil, falando que isso afasta as relações diplomáticas e compromete a democracia na Bolívia. Lembrando que quando teve a 4ª eleição do Evo Morales, suspeitou-se também muito que a eleição tinha sido fraudada, porque parou a contagem de votos, depois votou tal. A própria OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, considerou que foi uma eleição golpista. Depois, os estudos mostraram que, na verdade, não houve golpe, aparentemente foi tudo legítimo o que aconteceu na Bolívia, embora o Evo Morales tenha dado um certo golpe na Constituição para conseguir concorrer pela 4ª vez. Então, aparentemente, o Evo Morales ter entrado foi um golpe, e a Jeanine Áñez ter entrado foi um golpe em cima do golpe. E aí, o golpe em cima do golpe é golpe também? Vale? Enfim, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Enfim, tá? Não sei qual que é a sua ideia aí. Obviamente, não dá para aplicar totalmente esse contexto. A população aparentemente gosta do governo do Evo Morales e do Luiz Arce. Tanto que o Luiz Arce acabou sendo eleito como presidente novamente, né? E com a prisão da Jeanine Áñez, ofereceu esse asilo. Só que a Bolívia já tinha demonstrado algumas preocupações em relação ao território brasileiro. Não sei se vocês se recordam, há mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás, eu gravei para vocês que a Bolívia simplesmente cortou 30% do gás natural que viria para o Brasil e forneceu esse gás para os argentinos, alegando que a Argentina passa mais frio e aí precisa usar mais gás porque tem que aquecer e que a Argentina paga um preço maior, tudo tal. Fato é que o Bolsonaro viu isso como se fosse uma manipulação dos países de esquerda,
a gente percebe que a América Latina está caminhando para o lado esquerdo da força, e o Luiz Arce é um presidente de esquerda, o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, é um presidente de esquerda, e aí, se você corta o fornecimento de gás para o Brasil, naturalmente, o Brasil vai ser obrigado a importar gás natural liquefeito, que é cerca de 5 vezes mais caro. Aumenta o preço da energia, aumenta a inflação, impopularidade do Bolsonaro, volta o Lula. Enfim, um complô da esquerda latino-americana. Você acredita nesse conluio? Mas fato que é, essa proposta de asilo político, uma presa na Bolívia, e essa cessão de gás, esse corte de gás ao Brasil, eu diria para vocês que coloca Brasil e Bolívia num momento de grande tensão geopolítica nesse momento. E para finalizar, a União Europeia, ela alega que, em defesa do desmatamento zero, ela vai bloquear, impedir a entrada de 6 commodities em território europeu. As commodities, que seriam a soja, a carne, o café, a palma, a madeira e o cacau, tá? Desses produtos, o Brasil é grande exportador de soja, grande exportador de madeira, grande exportador de cacau um pouco menos, né? Mas grande exportador, enfim, de praticamente todas as commodities. Ah, professor, mas é por uma causa nobre, os europeus realmente estão pensando muito no desmatamento. Para, né? De novo, 2 errados não fazem o certo. O Brasil vem aumentando sua taxa de desmatamento? Sim. Dados comprovados pelo INPE. Abril foi o mês recorde, por exemplo, de desmatamento. A gente teve queimadas gigantescas no Pantanal, no Cerrado, tal, enfim. Tá? É claro que o Brasil deveria preservar mais o seu meio ambiente. Mas os europeus, eles fazendo isso, eles estão dando muito mais a entender, ainda mais dentro de um contexto de crise econômica, que eles não querem prejudicar os seus agricultores locais, que eles não querem que a balança comercial fique muito negativa. Porque se entrar muito produto brasileiro ou muito produto de outros países que produzem somente commodities, é a União Europeia perdendo dinheiro, né, que poderia ser vendido para os agricultores locais. É uma forma de proteger os seus agricultores nacionais. Isso, em tese, é antimercado. O Brasil vai reclamar na OMC, Organização Mundial do Comércio, porque isso está sendo injusto. A gente fala que é um protecionismo não tarifário. Ah, Brasil, pô, até compraria a sua soja, hein? Mas como eu penso muito na floresta amazônica e nas suas minorias, não vou comprar. Para, né, pessoal? Não dá para acreditar que o Macron pensa muito na floresta amazônica. Ou que o Olaf Scholz pensa muito na preservação ambiental da floresta amazônica. Pô, os caras estão queimando carvão mineral, né, que dos combustíveis fósseis é mais poluente pela situação de crise na Europa. Eu ia falar do desmatamento do Brasil? Não, de novo, né, não que seja certo, mas é muita hipocrisia por parte dos europeus. E fora que, admitindo essa política, se o país não comprovar que é desmatamento zero, eu não compro de ninguém. Concorda que ele está punindo grande parte dos agricultores que realmente são sérios no Brasil? Cara, eu me recuso a acreditar que a maior parte da agricultura patronal, a agricultura de exportação, ela haja de má fé, que ela haja aumentando o desmatamento de maneira proposital, etc. Pô, grande parte age de maneira séria. Mesmo que não seja, sei lá, a porcentagem disso, não tem como saber, né, exatamente. Mas, pô, você está punindo pessoas que agem de maneira correta em nome de um país que não preserva. Então, para mim, parece muito mais uma desculpa para proteger a sua agricultura nacional do que qualquer outro produto. De novo, esse tipo de atitude, o Brasil está naquele meio termo. BRICS, União Europeia, mundo oriental, mundo ocidental. Esse tipo de atitude aproxima muito mais o Brasil da China, da Rússia, etc., que não praticam esses protecionismos com pautas socioambientais e aproximam muito mais a economia brasileira do mercado asiático. Beleza, pessoal? Deu para entender as questões envolvidas no vídeo? Belezinha? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.